passar, né, vai atravessar toda a história ocidental. Muito bem, antes mesmo da gente iniciar a aula, o que eu gostaria de saber com vocês é se vocês, dependendo de quando terminaram o ensino básico, né, o ensino médio, se muitos já terminaram, se vocês tiveram aula de estética filosófica, tiveram aula de filosofia, especificamente de estética filosófica. Já ouviram falar? Tem alguma noção? Isso pode ajudar bastante aqui em alguns tópicos, né, para a gente desenvolver e também para saber onde eu devo me demorar mais ou não. E aí, o que vocês dizem? Ouviram falar no ensino médio ou mesmo no cursinho, outros cursinhos? Não é? Ok, muito obrigado por darem esse feedback. Então, é exatamente por isso que eu preparei, tá, essa aula de estética filosófica, desse módulo, como um curso bem amplo, pressupondo que realmente a maioria, se já ouviu falar, não estaria tão inteirado no momento. Então, aí eu recapitulo, troco em miúdos os principais conceitos relacionados. Filosofia vai ingressar no ensino básico novamente, recentemente. Então, muitas pessoas, por isso que geralmente eu pergunto, e muitas pessoas nunca nem viram a disciplina, e eu particularmente gosto de lecionar a história da filosofia, né, a parte de introdução à filosofia com a história da filosofia, porque aí fica bem mais tranquilo de ingressar, de mergulhar nesse universo de discussões de uma disciplina que para muitos é nova. Uma disciplina nova, que vocês estão vendo pela primeira vez agora, mas que é muito tranquila. Dependendo da perspectiva do professor, dependendo de como ele organiza, né, a sua exposição, vocês percebem que é uma disciplina que está muito ligada com a história, então não há um pensamento dentro dessa linha que não esteja dentro de um determinado recorte histórico. Então eu gosto muito porque é a maneira de estudar filosofia com os pés no chão, num ponto fixo, querendo dizer, né, uma imagem num ponto fixo. Nós sabemos que há uma produção de pensamento concreta e que foi registrada, isso nós sabemos. Não seria diferente com a estética filosófica. E aí nós iremos ver que disciplina é essa da filosofia. A filosofia é um campo vasto, como todos sabem, um campo vasto. A primeira grande ciência que após deriva todas as outras. Platão e Aristóteles nos legaram, né, essa grande herança de ter aí desenvolvido sistematicamente determinados temas que se tornaram posteriormente temas das ciências modernas, né? Mas foram eles que trouxeram os primeiros, dessa divisão de ciência que temos hoje, é uma divisão recente, mas para a época dos filósofos gregos clássicos, que iniciaram essas discussões de maneira sistemática, discussões relacionadas à política, à ética, mesmo à linguística, à arte, eles são os percussores desse movimento do conhecimento. É por isso que a gente sempre, quando está estudando alguma disciplina, alguma outra ciência, que se trata de questões introdutórias, não é difícil vermos filósofos. Mas, voltando aqui para o nosso assunto, então, a estética filosófica é uma dessas disciplinas que vai se desenvolver, e aí, como eu adiantei para vocês, ainda na Antiguidade Clássica. Então, ela vai ter um desenvolvimento sistemático, no sentido de haver discussões pontuais sobre ela ainda na Antiguidade. Ou seja, remetendo, portanto, aos filósofos clássicos. Em especial, pensar em filósofos clássicos, Platão e Aristóteles. Temos uma série de outros pensadores. Mas por que Platão e Aristóteles ficaram tão, digamos, conhecidos, são tão reconhecidos dentro do universo filosófico e científico, e como também literário, já que eles tiveram uma produção imensa, é porque eles registraram tudo que pensaram, né? Nós tivemos antes de Platão Sócrates, mas Sócrates não registrou aquilo que o teor de suas ideias. Platão é que vai escrever por meio de diálogos as principais ideias socráticas, as orientações de pensamento socrático. E posteriormente Aristóteles também já vai lecionar cursos os quais nós temos escrito, nós temos registrado. Então é uma grande dádiva termos tido acesso ao conhecimento legado por esses pensadores. Muito bem, então a gente passa a discutir agora a estética filosófica como uma dessas disciplinas que tem seu desenvolvimento, tá, ainda no período antigo e que nos remete, por consequência, a Platão e Aristóteles, mas que
reverbera também toda uma situação histórica. Toda uma situação histórica. Não é possível entendermos também as questões estéticas que se relacionam aí. Eu já vou dar uma adiantada que se relacionam à arte, à reflexão filosófica sobre as artes, sem estarmos primeiro ligados, vinculados às questões históricas de cada época, de cada momento, né, da história, principalmente do Ocidente. Pois bem, outra pergunta que eu tenho para fazer para vocês: alguém já viu esse quadro, essa pintura? Conhece, sabe quem pintou? Já? Então, conhecidíssima, né? Eu tinha separado a imagem e era essa pintura, uma caricatura recente agora, mas aí depois eu perdi nos arquivos. De todo modo, depois eu vou tentar encontrar, que é um meme que fizeram com essa pintura, bem interessante no contexto que a gente está agora, mas eu trouxe outras com essa adaptação, com essa mesma caricatura. Muito bem, então essa é a pintura conhecidíssima, né? Conhecidíssima. Esse quadro, essa pintura chama-se O Grito, e ela foi pintada por Edward Munch, um pintor norueguês, e ele é próximo de nós, já que viveu entre o século XIX e o século XX. Então isso é uma produção recente, uma produção já da modernidade, considerada aí, né, uma grande obra de arte, patrimônio da humanidade, patrimônio artístico. Pois bem, então isso já sinaliza muito o que iremos conversar, né? Como eu disse para vocês, nós iremos tratar de estética filosófica, e aqui nesse módulo nós vamos fazer uma excursão geral. Nós vamos perpassar os principais temas dentre os principais períodos da história, né, da arte, e aí como a filosofia ela vai se preocupar ou se interessar por esse tipo de questionamento. Nós veremos que a estética filosófica ela não só é uma reflexão sobre a arte, sobre os fundamentos da arte, como também ela vai ser a ciência da filosofia, que vai se interessar por estabelecer uma explicação para as noções de belo, para a própria noção de arte, a própria definição de arte. E quando nós chegamos a esse ponto, nós sabemos que as culturas elas se modificam de acordo com o tempo, de acordo com o lugar que se estabelece, e por isso que não vai ser nada, eu posso dizer, nós temos um campo muito heterogêneo de conceituações, ou seja, bastante diversificado. Quando nós chegamos aqui nesse ponto de perceber como a estética filosófica vai se interessar por tudo aquilo que se relaciona com os fundamentos da arte, com a noção de belo, com a noção de gosto, nós veremos que também ela vai aumentando, vai expandindo seu campo de atuação, já que temos muitas informações, é uma área com muita duração, períodos históricos que se alteraram nas concepções de belo, e que a estética filosófica vai buscar investigar, examinar o porquê, as razões disso. Será que é possível definir objetivamente o que é arte? Esses são um dos temas que a estética filosófica vai tratar. Mas partamos desde então para saber o que implica então a estética filosófica. Então aqui a gente vai começar a estudar as questões iniciais, depois a gente passa para a estética no sentido histórico, tá? As reflexões de filosofia da arte. Então a estética filosófica ela vai apresentar, como eu falei, uma concentração das investigações em torno das manifestações artísticas, em torno da noção de beleza, de feiura, da questão do gosto. Mas para a gente entender melhor o que é estética filosófica, nada mais clarificador do que partimos da própria etimologia da palavra, da própria origem do termo estética. Então, o termo estética é uma palavra que deriva, claro, é um vocábulo grego, tá? E a palavra estética deriva do vocábulo grego ástesis. E ástesis, como vocês sabem, os gregos, os vocábulos, a língua grega é uma língua sintética. Então, o mesmo vocábulo, ele é polissêmico, ele tem muitos sentidos. Então, ástesis, no vocábulo grego, ele pode querer dizer sentidos, sensação, sensibilidade, percepção pelos sentidos. Então, façamos assim, digamos que a estética, ela se relaciona com tudo isso que foi dado aqui em termos de definição do vocábulo ástesis. Estética quanto
ciência da filosofia, disciplina da filosofia, ela vai se interessar por tudo aquilo que diz respeito à ordem dos sentidos, dos sentimentos, das emoções, daquilo que causa emoção, sentimento de belo, né, de agrado em nós. Então, tudo aquilo que diz respeito à ordem do sentir. Então, a estética filosófica, nós podemos dizer, examina tudo aquilo que está relacionado com a esfera do sentido, do sentimento, das sensações, daquilo que percebemos, daquilo que nos toca pela nossa sensibilidade, que afeta a nossa sensibilidade. Então, a estética, ela pode assumir, pode não, ela assume um significado corriqueiro, o senso comum tende a achar que a estética, ela é estética física, estética corporal, estética relacionada a procedimentos estéticos, e assim vocês já ouviram falar. Mas percebam, o que um determinado procedimento estético ele almeja, ou a pessoa que busca um procedimento estético, ela almeja para si? O que essa pessoa almeja? O que ela quer fazer com a sua aparência, portanto? Alguém pode dizer? Uma pessoa que busca uma clínica, né, de estética, o que ela busca fazer? O que ela quer para si? O que é que ela deseja? Isso, com certeza. Ela está perseguindo um ideal, está perseguindo um padrão de beleza. E, não necessariamente, mas ela vai realizar procedimentos a fim de modificar, né, modificar a sua aparência. Não é isso? Ela está em busca de procedimentos, uma clínica de estética, para modificar a sua aparência, por vezes também por questões de saúde, enfim. Pessoas procuram por diversas necessidades, mas temos uma demanda imensa do mercado para pessoas que buscam procedimentos estéticos a fim de melhoramento, né, de beleza, de um determinado padrão de beleza física, e as pessoas costumam associar a estética, portanto, a esse campo, a esse universo, né, de melhoramento da aparência física. Né? Que nós sabemos que acaba se tornando complexo quando nós trazemos esse tipo de intenção, esse tipo de mercado, esse tipo de demanda, num sentido mais profundo. O que significaria, então, esse padrão de beleza? Será que existe? Será que é possível isso? Como ele foi construído? Como nós podemos pensá-lo? Em que medida ele não é natural, mas ele é fabricado? E por quê? Quais são os pressupostos para isso? A estética vai se preocupar não com essa estética do senso comum que assumimos, no sentido de uma modificação da beleza física, mas vai se interessar, por exemplo, por que as pessoas querem alcançar determinado parâmetro de beleza, ou mesmo porque esses padrões de beleza são construídos. Como eles são construídos? Tá? Eles são fabricados. Aí a gente já tem uma quebra de paradigma. Né? Eles não são naturais, eles são fabricados. Eles são relativos, mas porque as pessoas perseguem apenas um nível. O que há por trás? Então, dessa maneira, aí o que acontece? Nós temos previsto para a aula de hoje essa discussão sobre estética filosófica, que perpassa toda a história, né, da filosofia da arte, e teremos também uma discussão sobre ideologia, que se relaciona profundamente com essa questão aí dos padrões de beleza, dos padrões de comportamento, com essa influência que o externo exerce sobre o interno, sobre a subjetividade das pessoas, sobre o desejo e a vontade das pessoas. Então, nesse sentido, a gente vai tentar discutir a questão da ideologia, tá? Tendo como um link bem interessante já essas nossas conversas sobre estética que se darão a partir de agora, tá certo? A gente vai conversar sobre ideologia, até porque envolve a questão da indústria cultural e porque há uma ideologia predominante, porque as pessoas fabricam determinados padrões de aparência, como é que isso é formulado, é postulado. Ficou claro até aqui dúvidas em relação à definição de estética? Ou está tudo bem? Ficou claro? Tudo certo? Dúvidas vocês podem falar. Então vejam, existe algo que produz a maior emoção, maior sensibilidade em nós do que os objetos artísticos?
O que vocês acharam aí da pintura da Mona Lisa? Leonardo da Vinci, né? Pintor renascentista. O que vocês acharam? Será que existe coisa no mundo que produza mais sentimento e emoção do que uma boa música? Né? No sentido de afetar a nossa subjetividade? Então, bom, se as artes, os objetos artísticos, eles são tipificados como esses que produzem prazer estético, é claro que a filosofia estética vai se interessar pelas artes, por todas as manifestações artísticas, como eu disse, de maneira geral. Então, a estética filosófica ela também pode ser chamada de filosofia da arte sem problema. Tá? Não pode ser chamada de filosofia da arte sem problema. Vocês verem agora a estética filosófica, tá? Foi aquilo que o professor falou, né? Que, embora a estética englobe uma gama de temas muito amplos, mas ela não deixa de pensar sobre as questões artísticas, né? Que envolvem a noção de belo. Então, as pinturas são julgadas dessa maneira. Há um julgamento estético sobre as obras de arte. Então, a filosofia estética vai se interessar, portanto, por todas essas manifestações. Tá? Então, aquilo que envolve a beleza, o belo, a arte de maneira geral. Então, o que acontece? Nós podemos dizer que, dessa maneira, a estética estuda tudo aquilo que pode ser percebido pelos sentidos, e todos os objetos artísticos são percebidos pelos sentidos. Pergunta para vocês. Pergunta para vocês. Existem múltiplas formas de arte. Nós conhecemos algumas. Alguém pode dizer as formas artísticas? Vocês percebem, a estética se interessa pela arte, claro, vai ser uma reflexão sobre as artes, como melhor dizendo. Mas quais tipos de artes nós teríamos? Quais tipos de manifestações artísticas nós teríamos? E aí nós poderíamos refletir enquanto um filósofo que se interessa por questões desse sentido, desse âmbito. Ele pode dizer, será que a filosofia se interessaria pela dança? Se interessaria. Existem filósofos interessantíssimos sobre essa temática. Tá? Posso citar aqui Merleau-Ponty. Merleau-Ponty, fenomenólogo, e muito interessante o que o Merleau-Ponty faz, a relação que o Merleau-Ponty faz entre pensamento, entre intelectualidade, entre questão da essência, né, e a busca pela essência, temas relacionados à fenomenologia e metafísica, com as manifestações do corpo, né, as expressões corporais. Então, pela dança, por exemplo. Outro segmento artístico que, por exemplo, a estética filosófica se interessaria, sendo filosofia da arte, quem pode dizer? Se interessa pela dança. O que temos mais como tipos de arte? A música, perfeitamente. Música. Então, também temos reflexões filosóficas sobre as produções musicais, desde a harmonização, desde o equilíbrio trazido por determinados tipos de composição. Nós temos, por exemplo, Beethoven. Eu já tive disciplinas de filosofia sobre Beethoven, sobre a obra de Beethoven, sobre a obra de, vamos lá, Ariano Suassuna. Então, sobre poetas, né? Então, nós temos a estética filosófica, a filosofia da arte, refletindo sobre a música, sobre isso, o uso da matemática da música. Você sabe, foi Pitágoras que equilibrou, né? Que trouxe o sistema. Eu não vou saber tecnicamente agora. Na época que eu fiz a pesquisa, o teatro, perfeitamente, Edvaldo. Teatro. Mas existe uma forma de arte que a gente está constantemente acessando e vocês, curiosamente, não disseram ainda. Qual seria? Das últimas formas, tipos de arte que nós temos na contemporaneidade, e é um dos mais acessados. Ele é chamado pelo nome bem típico. E antes de me ater para isso, eu até desconhecia, né? Por quê? Mas aí, é um tipo de arte contemporânea, mas que a gente acessa sempre. Os professores às vezes gostam de utilizar nas aulas. Cinema, exato. Cinema dito como sétima arte. Né? Sétima arte. Eu, particularmente, sou fã de sétima arte. Sou um apreciador da sétima arte. Embora haja questões que a gente possa discutir, né? Até que ponto o cinema ele é fomentado pela indústria cultural,
Mas até que ponto mesmo o cinema é uma expressão genuinamente artística e que possui uma aura, uma característica especial que se distingue das demais formas de arte. O movimento, por exemplo, como elemento do cinema, é único, né? Tem uma aura própria. Então, as ilustrações, efeitos especiais, esse tipo de dinâmica que nós vemos no cinema é único. Então, caracteriza o cinema como possuidor de uma aura, de uma essência especial em relação aos outros tipos de arte também. Então, o cinema é maravilhoso, né? Os filmes que nós assistimos. Mas de tudo isso que vocês citaram, né, da música, né, da dança que eu falei, do teatro, do cinema, de tantos tipos de arte que nós conversamos aqui agora, nós mencionamos, o que há de comum entre eles? Quem pode dizer? O que há de comum entre eles? Eu já adiantei, mas eu quero que vocês digam. O que é que há de comum entre eles, essas formas, né? Essas manifestações artísticas? O que é de comum? Então, alguém poderia dizer o que é de comum? Aquele que se depara perante determinada obra, seja do cinema, seja uma apresentação artística, seja uma pintura, né? O que acontece? Sim, correto, por quê? Uma estética para cada estilo, porque, embora de estilos distintos, tipos de artes distintos, todos têm em comum a capacidade, né, a potência, o poder de produzir sensações. E aí, quando se produz sensações, produz sentimentos. Aquele que é afetado, né, por essas impressões, ele é tocado pela sua sensibilidade. Então, é algo que nos afeta, né, na dimensão subjetiva, e ele vai se manifestar, portanto, por meio de emoções. E aí a gente assiste um filme, dependendo, e eu falo de emoções em todos os sentidos, múltiplas emoções. Então nós assistimos um filme, dependendo, né, do grau da dramatização, nós temos que ficamos tanto alegres, extremamente alegres, somos capazes de esboçar os sorrisos exagerados, né, se regozijar mesmo com aquela a ironia, com o sarcasmo, com o bom humor do filme, como também a gente pode se entristecer bastante, dependendo do tipo, né, do teor. Existem filmes que são muito críticos, mostram contextos, por exemplo, de pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, e isso é capaz de nos entristecer, nos emocionar nesse sentido, né, de trazer, manifestar a emoção da tristeza, o sentimento da tristeza. Então, tanto a alegria como a tristeza também estão relacionadas aí, e vão interessar exatamente a arte. Então, e nós, acima de tudo, né, julgamos isso que é manifestado pela arte, que percebemos pela nossa sensibilidade, como belo ou não, como agradável ou não. Então, esse sentimento, que já foi investigado por Kant, ele é uma categoria universal. Tá? Kant diz, uma pessoa pode não se interessar, tá, por uma música que outra apresenta, por um filme que outra apresenta, mas ela possui, independentemente disso, independentemente do julgamento dela no momento, ela possui a capacidade de perceber. Então, a capacidade, Kant diz que nós temos uma faculdade estética, é a faculdade exatamente que permite que tenhamos o sentimento de belo. Porque eis a pergunta, será que o belo está na visão de quem vê, ou o belo, ele é intrínseco ao objeto? Então, a pintura é bela por si mesma, ou a pintura só é bela porque eu enxergo? Kant resolve esse dilema dizendo nenhum nem outro. Tá? São os dois. Seria nessa minha capacidade de perceber, com essa capacidade que o objeto da arte, por exemplo, tem de manifestar a beleza, tá? Que é nessa soma, claro, como atividade racional humana, propriamente humana, é nessa junção, é nesse nexo que eu tenho a manifestação da beleza, o surgimento, a eclosão da beleza, tá? Do sentimento da beleza, do belo. É interessantíssimo como Kant tenta resolver esse dilema que já era colocado na antiguidade. Nós veremos. Sobre questões iniciais introdutórias sobre o conceito de estética, pergunto para vocês, dúvidas, observações, algo para acrescentar? Está tudo tranquilo até aqui?
podemos começar a ver estética historicamente. Certo, valeu. Beleza. Então, sigamos. Vamos a esse mergulho estético-filosófico. Nem perguntei, o que vocês acharam da pintura da Mona Lisa, né? Ela está extremamente aí seguindo as medidas de segurança, né? Eu poderia deixar de lembrá-los sobre a importância. Bom, então vamos continuar. Chegamos, portanto, à primeira etapa que será examinada da história, isso, do pensamento estético-filosófico sobre a arte. E temos aí a arte na antiga Grécia, na Grécia Antiga, ou seja, Antiguidade, Idade Grega. Bom, algo me chama a atenção nessa imagem, ou alguém pode dizer o que é isso que está sendo representado pelas esculturas? O que está sendo representado pelas esculturas? Isso é um templo. Então, galera, o que está sendo representado pelas esculturas? Preciso saber se vocês estão percebendo, né? Filosofia da arte, estética filosófica é percepção. Então, eu preciso que vocês compartilhem a percepção de vocês comigo, para que a gente entre num consenso aqui. O que vocês veem, né, nessa imagem, nessa escultura? Isso, uma figura feminina. Exato. São mulheres. Perfeitamente. São mulheres e, portanto, são seres humanos, né? São seres humanos. Então, temos uma característica aqui já da arte da Antiga Grécia, né? Ela retratava o ser humano, né? Ela trazia para nós uma representação do humano, né? Vamos ver como é que isso acontecia, como é que a gente pode entender melhor essa questão. Pois bem, para a gente entender o que é que acontecia na Antiga Grécia, em termos estéticos, em termos artísticos, nós temos que nos balizar por dois conceitos. Aí esses dois conceitos explicam porque ali, na imagem anterior, como também nessa, nós temos a representação de seres humanos, né? E o porquê essa representação ela é tão bela. O porquê dela ser bela. E o que significa isso? Pois bem, então nós temos dois conceitos, naturalismo e idealismo. Alguém já ouviu falar nesses dois conceitos relacionados à arte? Lembrando, não são conceitos que têm seu início e fim na Antiga Grécia. São conceitos que nascem aqui com a arte grega, mas que se perpetuam pela arte romana. E aí nós temos até na modernidade, no Renascimento, a gente vai ter novamente essas características. Bom, então o que acontece? O naturalismo, tá? Ele era uma perspectiva artística, tá, da Antiga Grécia que tendia ao quê? Buscar representar a natureza por meio da arte de maneira extremamente semelhante e idêntica. O que isso quer dizer, professor? Os artistas, né, eles tinham por intenção, por objetivo, né, ou pelo menos, eu poderia dizer que a sua genialidade artística, o seu gênio artístico estava afinado para a produção, né, de obras de arte que revelavam a beleza do mundo natural. Mas revelavam essa beleza de forma extremamente idêntica, sem tirar nem pôr. Um exemplo. Hoje nós temos pessoas que se dedicam à pintura de paisagens. Não é isso? Pintura de paisagens. Imaginemos que temos um artista grego naturalista que segue da vertente naturalista, tentando pintar uma paisagem, digamos, é o arquipélago do Fernando de Noronha. E naquele arquipélago nós não temos só proporções, temos também desproporções. Não é isso? Nós não temos apenas simetrias, mas também temos um conjunto de disposições não simétricas. O que os artistas naturalistas faziam, então? Eles pintavam tanto os pontos proporcionais, como o que nós podemos dizer também de defeitos, de falhas. Então, se um artista naturalista ele buscava
representar a natureza, a beleza natural, do mundo natural, em sua identidade, em sua extrema semelhança. Isso quer dizer que ele, né, pintava tanto as suas, ele esculpia ou pintava tanto as suas proporções como não proporções. Então, tanto seus pontos positivos para nós, como suas falhas. Então, tudo que realmente estava ali. Uma árvore, por exemplo, ela, nos desenhos animados, né, as árvores aparecem de maneira extremamente, assim, majestosa, mas nós sabemos que uma árvore possui falhas, possui correções, né, no seu tronco. Então, os artistas naturalistas, eles pintavam a natureza tal como ela se mostrava, né, exatamente como ela se mostrava, né, idêntica, tá certo? Então, há uma busca, há uma intenção em representar esses objetos de maneira extremamente fidedignas ao que se apresentavam no real, a como eles apareciam no real. Então, se a intenção fosse pintar uma pessoa, tá certo? A escultura teria a altura e a aparência idêntica de uma pessoa de fato. Não fugiriam desse padrão, jamais. Mas nós temos um outro tipo de concepção artística, chamada de idealista, ou de idealismo, que buscava, diferentemente do naturalismo, não apenas representar com extrema precisão aquilo que se percebia na realidade como... E aí por que contrário? Porque eles, almejando então representar isso que se via de maneira extremamente perfeita, acabavam por retirar e colocar determinados toques, detalhes que não havia no objeto original. Então, vamos lá. O idealismo, diferente do naturalismo, vai construir, os artistas idealistas vão construir a arte, né, seus objetos artísticos, vão produzir esculturas, pinturas, entre outros, com base num critério de perfeição. Então, eles querem encontrar essa perfeição. Tá? Em outros termos, nós podemos dizer que a arte ela servia para representar a ideia perfeita do objeto retratado, de forma natural. Claro, seguiam os traços naturalistas, mas ao invés de naturalistas que não colocavam, nem retiravam, nem punham, os idealistas vão sim extrair características defeituosas e pôr características para proporcionalizar, para trazer uma simetria àquele conjunto de objetos ou aquele objeto, aquilo que estava sendo representado. Vamos lá. Então, pergunto para vocês. Temos aqui uma escultura que remete à concepção idealista, que também nós vimos tem seu ponto do naturalismo. A diferença entre as duas é que no naturalismo não se coloca, nem se retira. Já no idealismo se retira falhas, porque é interessante se retirar as falhas para que o objeto represente a própria perfeição. E que a beleza seja a expressão máxima da perfeição. Então, eu pergunto para vocês, essas esculturas que nós temos aqui, de homens e mulheres, de homens, né, e uma mulher, o que ela representaria? Como a gente pode entender ela a partir da perspectiva idealista? Porque eu estou dizendo para vocês que, embora existam aqui traços de naturalismo, porque são pessoas, evidentemente, são pessoas, mas por que ela teria traços do idealismo? Também marcantes, profundamente marcantes nela. Alguém saberia dizer? Alguém poderia dizer para mim por que teria traços de idealismo? A gente tem que identificar, né? A gente tem que conversar sobre esses aspectos e a gente conseguir identificar, porque aí fica clarificado, fica evidente esse conceito. Sim, a beleza. Mas uma beleza, veja só, que busca se aproximar ao quê? À perfeição. Porque a pergunta que se faz agora é a seguinte, então você acertou. Mas a pergunta que se faz é a seguinte, agora, né? A segunda pergunta é, será que na antiga Grécia, eu faço para todos, será que na antiga Grécia só existiam homens e mulheres com essa aparência? Com essa forma do cabelo, com essa forma da cabeça, com esse nariz, com essa forma dos olhos, com essa simetria corporal, evidentemente, que aparece. Será que na antiga Grécia só existiam pessoas com esse parâmetro de aparência? Não. Eis porque aí nós temos um retrato da concepção idealista. Isso, perfeitamente. Homens com muitos músculos, mulheres com muitas curvas,
exatamente para demonstrar, né, para representar um ideal de ser humano a ser alcançado, um ideal de perfeição. Mesmo porque na antiga Grécia, nós sabemos como os mitos influenciavam a cultura dos gregos, né? Então, os gregos eles estavam numa relação profunda com os deuses. E vocês sabem que os deuses eles são antropomórficos. Antropomórficos, ou seja, eles possuem formas humanas, tá? Eles possuem contornos humanos. Então, Zeus ele é representado como, né, um grande ser humano. Atena, entre outros. Poseidon, temos estátuas desses deuses e eles parecem com os seres humanos. Então, há uma intenção aí, claro, que por meio da arte nós chegamos tanto a essa aproximação com o próprio divino, né, vocês sabem que é o politeísmo, então com os deuses, uma aproximação maior com os deuses por meio dessa semelhança de beleza, né, tentando aí alcançar essa perfeição, como também nós temos um aspecto dessa cultura que valoriza o herói. E aí é preciso saber, vocês conhecem a Ilíada e a Odisseia de Homero, já ouviram falar? Poemas aí do século VIII, foram escritos no século VIII a.C., por Homero, que narram fatos do século XII, século XI a.C. Pronto. Então nós temos o que lá, né? Nós temos a história de um grande guerreiro na Ilíada. Nós temos um episódio, na verdade a Ilíada é a narrativa sobre um episódio, é uma epopeia, escrita em versos, são cantos, tá? É um poema escrito em versos. E nós temos o que? Característica exatamente do gênero da epopeia, a narrativa sobre os feitos, os grandes feitos de quem? Na Ilíada, quem é que brilha? Quem não lembra, quem não leu ou quem não recorda, eu posso trazer aqui como ilustração um filme, né? Um filme que tenta representar esse episódio da Ilíada. E aí o filme se chama Troia. Quem aparece assim como esse grande guerreiro, admiravelmente simétrico, né, com o corpo simétrico, feroz em batalha? Quem é que aparece? Alguém já ouviu falar? Já viu o filme Troia? Não? Bom, é Aquiles. O herói Aquiles. Já ouviram falar do herói Aquiles? O calcanhar de Aquiles. Acho que pelo menos o calcanhar de Aquiles vocês já ouviram, né? Então nós temos lá como um dos principais personagens, né, da Ilíada, na verdade, a Ilíada inteiro, o poema inteiro conta a história sobre um episódio que se passa com esse personagem, sua relação com outros, é Aquiles, o grande herói. E Aquiles ele é representado como esse grande guerreiro, honroso, glorioso, extremamente imbatível. Não, acho que não é esse. Tem um personagem, eu até gosto gostava, assistia muito essa novela, né? Só que eu não lembro desse personagem agora não. Mas aí começou com um título, depois foi se alterando. Eu sei que, eu acho que essa novela que você citou, Conceição, essa narrativa aí, essa telenovela, ela começou com um título, depois virou Os Mutantes, depois se tornou... Ela é infinita, né? Eu acho que os produtores, aí, quem escreveu o roteiro, deve estar num loop assim. É boa, muito boa, eu gosto. O que acontece? Então, voltando aqui, então, Aquiles, gente, era um herói desse mundo grego, né? E ele representava essa beleza simétrica, ele representava esses músculos, essa força. A areté no sentido de virtude desse herói, era exatamente a sua força, a sua bravura, a sua coragem, tá? Então, e aí, né, para maior condecoração que um guerreiro poderia receber, que um herói como Aquiles poderia receber, era ter uma morte digna em campo de batalha, morrer honrosamente, né, com timos elevado. Então, isso influencia profundamente esse tipo de produção, esse tipo de tentativa de imitar, né, de trazer essa perfeição vista tanto nos deuses como no próprio herói, né, que tem ligação com os deuses, mas que não é um deus.
no herói, que era uma influência, que era um símbolo para a cultura grega. Então, Aquiles não apenas é um guerreiro que participa da guerra de Troia como proeminente, mas Aquiles é um símbolo, é alguém que deve ser imitado, que as pessoas devem se assemelhar, né, que principalmente os homens na sociedade grega tinham como ideal. Então, nada mais coerente do que a arte trazer para nós essa noção de beleza e aparência física, que está tanto relacionada ao antropomorfismo, nós podemos dizer, podemos fazer essa analogia, como a figura do herói, né, do herói guerreiro. Então, vamos lá. Seguindo aqui, nós temos então essas disposições simétricas, mais uma vez uma escultura demonstrando uma mulher com curvas, né, bem acentuadas, e no sentido de expor para nós essa visão de simetria, proporcionalidade. E aí, perguntando novamente sobre se na Grécia Antiga só existiam mulheres com esse padrão, nós claramente podemos dizer que não. Tá? E aí está um grande problema também, no que a arte, como a arte ela pode influenciar as questões relacionadas a os padrões sociais. E aí a necessidade das pessoas buscarem se enquadrar. É claro que eu nunca faria, né, isso seria um grande equívoco, tentarmos pegar a cultura grega, os aspectos da arte grega e tentarmos transferir para o nosso contexto. Não, isso se chama anacronismo e a gente não deve fazer isso. Existem aspectos peculiares, particulares desse tipo de civilização, dessa civilização especial, que a gente não deve trazer para o nosso cotidiano do século XXI de maneira alguma. Coisas que são profundas, demandariam aqui muito tempo, né, muita antropologia, arqueologia, mitologia. Nós precisaríamos ter um grande conhecimento vasto sobre os mitos, né, gregos, para entendermos melhor e poder fazer algum tipo de crítica a isso. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: percebam a tentativa, então, de postular, a efetivação mesmo, da fabricação mesmo de um ideal de beleza. Tá? Há um ideal de beleza. Se a gente traz para a nossa contemporaneidade essa tentativa de ideal de beleza, nós sabemos que existe sim essa fabricação. Existe essa tendência a se postular, a se fabricar padrões de beleza. E todo aquele que não se encaixa naquele tipo de padrão percebe-se como menos, né, por vezes, e isso é um quadro triste, se percebe como menos humano, menos capaz. Menos capaz. Então, inapto, por vezes, a se relacionar socialmente, porque ele não atende àqueles paradigmas. E aí vamos como a arte influencia profundamente essa questão, essa dimensão, né? Percebam, no cinema, o próprio cinema, ele tem preferências por determinados atores e atoras e atrizes. E aí o que acontece? As pessoas que estão lá estão ensinando, que estão lá ensinando seus papéis, são pessoas que possuem determinadas características físicas, tá? Que são, por sua vez, coalescentes com esse parâmetro, com um parâmetro elegido por uma indústria que fabrica. Esse padrão. Então não é natural, tá? Mas existe uma indústria da beleza, uma indústria da moda, existe uma indústria, existe uma intenção, existe um investimento forte nisso. E o que é bem totalmente diferente desse padrão tido aqui para os antigos gregos, tá? Então nós podemos, claro, tentar buscar dialogar a partir dessa informação, mas cuidado para não cairmos em anacronismos. Os gregos não tinham uma indústria da moda, os gregos não tinham uma indústria cultural, como nós temos. Tá? E, claro, eles não sofriam da mesma forma que muitos sofrem hoje, por conta desse padrão de beleza, por conta dessa manifestação artística idealista, que idealizavam a perfeição. Tá? Bom, então, sabemos que lá nesse período só não existia apenas pessoas com esse tipo de estatura, com essa forma de cabelo de óleo. Muitas pessoas, mas isso era enfatizado porque é uma cultura que exaltava, portanto, os heróis e buscava cada vez mais estar próximo dos deuses, e temos essa peculiaridade dentro da arte da estética grega. Então, recapitulando, arte grega, naturalismo e idealismo, como pensar, o naturalismo, pensar como a tentativa de representar fidedignamente a realidade, aquilo que aparece no mundo, e o idealismo
eu busco representar com traços do naturalismo, aquilo que eu vejo na natureza, mas eu realizo determinadas alterações, eu configuro esse objeto. Eu trago a noção de perfeição a ele, né? Eu adiciono a noção de perfeição a ele, eu aprimoro isso que eu vejo. E aí, dúvidas? Podemos prosseguir para a arte na Idade Média? Preciso que vocês me dêem um feedback agora. Sim, exatamente. Exatamente, foi isso que eu falei. É impressionante, né? Então, é um padrão que ele é antigo. E aí, veja, para os gregos, para as pessoas gregas, só para comentar aqui com você, para as pessoas gregas, isso talvez não fosse tão ofensivo como nos é hoje, tá? Porque eles não tinham uma indústria da beleza. Nós temos. E aí nós saímos do nível micro para um nível macro. E a gente não pode pensar da mesma maneira, porque é muito delicado. A todo instante, a mídia, os canais de comunicação, que veiculam, portanto, os objetos da arte, principalmente da novela, cinema, eles vão fabricando, vão moldando determinado tipo de gosto, de padrão. E isso é proposital, para que as pessoas consumam aquele determinado tipo de bem produto que está sendo fabricado, que está sendo produzido. E as pessoas não param ininterruptamente. Isso faz um mal imenso, nós sabemos, né? Isso causa um grande mal-estar. Determinadas pessoas se veem menos humanas por conta disso, menos capazes, menos valorizadas, sentem que possuem menos valor em virtude disso. O que nós temos que pensar criticamente e, com certeza, esvair isso da nossa consciência. Temos que varrer isso da nossa consciência. Então, a importância do pensamento crítico, né? Esse empoderamento que o pensamento crítico ele pode nos fornecer, ele pode nos autorizar, legitimar esse empoderamento. E perceber, não, eu não preciso atender esse tipo de parâmetro. Mesmo porque as culturas são relativas, os padrões de beleza também são relativos, eles são fabricados, eles não são naturais, eles são fabricados. Pensando assim, não haveria por que ter melhor destaque um tipo de beleza que outro, não. Em todos os contornos, em todos os tipos de formas, nós podemos ter beleza, nós podemos ter o belo. Isso é fundamental, né, para a gente desconstruir essa visão estereotipada. Exatamente, a construção de estereótipos que nós temos a respeito das aparências. Bom, então, sem dúvidas, a gente parte agora para a arte na Idade Média. Então, como visto aqui, há uma exaltação da beleza humana. A primeira imagem, dos seres humanos. Segunda imagem, também, homens e mulheres. 2 homens e uma mulher. Terceira imagem, uma mulher. Então, nós temos aqui a grande preocupação em exaltar a beleza humana. Em trazer para a gente essa ideia de perfeição que a beleza humana é capaz de produzir. Bom, chegamos à arte na Idade Média. Aí pergunto para vocês, né? Que imagem é essa? Alguém já ouviu alguma imagem parecida, saberia dizer? Que tipo de arquitetura é essa aqui? Sabemos que é uma igreja. Mas que tipo de arquitetura caracteriza esse templo aí? São chamadas assim as igrejas o quê? Quem já viu? Isso, perfeitamente. Isso mesmo, exato. São igrejas góticas. Então essa é uma característica, são traços típicos, né, formas típicas de uma igreja gótica. Então nós já sabemos, tratamos aqui em arte na Idade Média de uma arte sacra. Não é isso? Uma arte sacra. Então é uma arte que busca uma aproximação, que tem um vínculo imenso com o divino. Falando de Idade Média, religião predominante, né? A religião cristã por intermédio, então, da Igreja Católica. Então, temos que pensar nesses elementos. Idade Média, cristianismo, Igreja Católica, Deus como tema central, as artes, por sua vez, vão tentar buscar essa aproximação com Deus, demonstrar, buscar representar a sacralidade, o elemento divino. Pois bem, sigamos na Idade Média.
Então temos uma relação profunda aqui de arte e medievo, né? A arte da antiguidade clássica, da antiguidade grega, por exemplo, ela vai se modificar, essa concepção artística ela vai se modificar, essa noção de belo, os fundamentos para a produção artística ela vai se modificar. Como eu bem disse para vocês no início da nossa aula, né? Que aqui estamos num universo que ele é heterogêneo, de conceituações múltiplas, diversas, distintas. Nós temos aqui uma grande diversidade, uma grande diversidade. Então, de acordo com os períodos históricos, nós teremos arte na Antiga Grécia e arte agora na Idade Medieval, que vai se diferenciar profundamente. Vejamos por quê. Então, nós sabemos que a Idade Média é um período que dura aproximadamente 1000 anos, tá? Então, e é um acontecimento localizado na Europa, nós não temos a Idade Média no Brasil. Nós já tivemos a Idade Média no Brasil. Podemos dizer que a Idade Média ela se inicia, essas datas cronológicas, esses apontamentos cronológicos exatos, quando se trata de periodização, são importantes, mas nós temos que ter uma visão aberta para entender que talvez a Idade Média comece antes, termine depois do que é previsto nos manuais. Mas é claro que vocês têm que ter uma noção mínima de periodização, tá? De período histórico. É o tempo que vocês sabem que a ciência ela é constante. Mesmo as ciências humanas, a história, estão em aprimoramento constante. Então, a cada nova descoberta da arqueologia, por exemplo, se tem indício de que talvez determinada civilização não tenha encerrado em determinado período, e aí são novas descobertas, é preciso que a gente tenha que estar se atualizando. E o professor, ele tem que ter esse cuidado e sempre estar orientando os alunos para essa perspectiva, né? Perspectiva de continuidade do saber, certo? Quando vocês conseguirem ingressar na universidade, nos seus respectivos cursos, vocês vão poder ter essa visão do conhecimento. O conhecimento não é estático, o conhecimento está em constante movimento. Então, eu digo isso porque há uma periodização, a gente obedece, claro, vocês têm que ter isso a título de conhecimento técnico sobre a história, mas possa ser que eu comente aqui, faça algum comentário que fuja dessa direção, e aí vocês entendam que é por conta dessas informações adicionais. E por vezes a gente acaba pegando, né, em determinada descoberta nova, ou historiador novo que vem acompanhando aí esse processo, esse período, por exemplo, o período da Antiguidade Grega, se descobre muito ainda, muito, sobre o que foi a Antiguidade Grega, como também se descobre muito o que foi o período medieval. Cada dia a ciência avança nesse sentido. Bom, então, durante o período da Idade Média, que dura exatamente aí, né, uma periodização técnica, 1000 anos, aproximadamente, 1000 anos, nós temos que o continente europeu ele vai sofrer grandes transformações sociais, políticas, culturais e principalmente religiosas, com a oficialização da igreja, do cristianismo, né, como religião oficial do Império Romano por Constantino, nós teremos uma cristianização praticamente do mundo inteiro. Então, esse processo inicia por volta do século IV, depois de Cristo, certamente. Antes disso, vocês sabem que os primeiros apóstolos eles não eram bem quistos em muitas regiões, mesmo porque a nova mensagem veiculada pela religião cristã era uma nova mensagem. Ou ao menos a fé cristã se destacava das religiões que existiam ali no Antigo Império. O que acontecia? A religião cristã ela tinha um elemento novo, alguém sabe dizer que distinguiria a religião cristã das demais seitas religiosas existentes no Antigo Império? Alguém saberia dizer? Porque ela começou a ganhar olhares, expressivos olhares, mal olhares, inclusive, por parte de alguns imperadores. É algo bem simples, mas se a gente perceber, vejam só, na religião dos gregos, por exemplo, não havia intenção, isso posteriormente, isso também, né, como uma maneira aí de difundir, e essa é uma característica muito interessante que você falou, Daniel, porque a Bíblia, as Sagradas Escrituras, né, elas não eram traduzidas para as pessoas
E, na verdade, não havia uma tradução, havia versões, né? Houve uma versão do século VI, foi feita por São Jerônimo do latim, e uma das melhores maneiras de se pregar, né, de realizar a pregação, fazer com que as pessoas tivessem contato com a mensagem cristã, a mensagem da fé, era exatamente por meio da arte, das imagens, por meio de imagens. Então, era a maneira mais didática que se tinha para pregar, né, para a pregação. Era a forma didática que as pessoas encontravam para isso. Porque muitas poucas pessoas mesmo tinham condições sociais, né, condições para estudar e principalmente para aprender a ler. Então, muitas pessoas não sabiam ler, mesmo porque a Bíblia também não tinha tradução, ela estava escrita em latim. Havia uma tradução do latim que é chamada Vulgata, né, foi realizada por São Jerônimo, que é a Vulgata, você deve conhecer. Mas o que eu estava falando aqui? Estava falando que o cristianismo ele vai se diferenciar de outras seitas que circundavam o Antigo Império em virtude da sua capacidade de conversão. Tá? Então, ela é uma religião que surge com o propósito da conversão e algo também é prometido. O que é prometido por meio dessa conversão? É isso que vocês sabem. A salvação. Exato. Então, um período de grande instabilidade, de grande mudança, né, que a sociedade vem enfrentando, a religião cristã ela surge como essa que vai adquirindo a cada vez mais adeptos, porque a intenção daqueles dos seus partícipes, né, era a conversão de pessoas, então eles eram convertendo, e a promessa da salvação, né, de religar, e aí religião, religar as pessoas a Deus. Então a grande mensagem, né, a salvação da alma. Então, a busca pela salvação. Então, esse é um elemento diferenciador, né, que vai diferenciar, e aí o cristianismo, ele vai, não vai entrar em pormenores, mas ele vai ganhando adeptos. A princípio, ele foi quando ele começa a ganhar muitos adeptos, começa a ser mal visto. Algumas acusações são lançadas sobre os cristãos, acusações do tipo que os cristãos sacrificavam crianças, e se tentava criminalizar o cristianismo, percebam. Alguns, né, buscavam criminalizar o cristianismo, levantavam falsas acusações sobre as liturgias cristãs. Isso eu estou falando do cristianismo primitivo. Então, muitos cristãos eram presos, torturados, condenados, enfim. Era uma situação bastante triste para os cristãos, que essa religião foi, né, prosperando, ao ponto de, né, chegar aí a ter grandes adeptos, pessoas da alta nobreza da sociedade, pessoas com alta hegemonia ali, né, poder, domínio, começaram a fazer parte também do cristianismo, foram convertidos, portanto, e aí começaram a elaborar uma defesa sistemática, que é o período que nós chamamos em filosofia medieval de período apologético, né? Apologético, da apologia, exatamente porque as pessoas elaboram defesas sistemáticas contra os ataques erigidos à religião cristã. E aí ela vai se consolidando, né? Seus alicerces ela vai se enraizando, e seus alicerces vão sendo bem estabelecidos. Aí o que acontece? Nós temos aí, depois a oficialização da Igreja, né, da Igreja Católica, do cristianismo, como religião oficial por Constantino, no século IV, e depois disso, né, só temos um crescimento exponencial. Né? Vamos ter um crescimento exponencial, muito bem. Por que eu dei essa introdução? Por que eu comentei com vocês esses elementos agora? É que exatamente o período medieval se caracteriza, tá, exatamente pela consolidação do momento aí da Igreja Católica. E aí percebam, católico é um termo grego, né, derivado do termo grego, que é católicas. Católicas quer dizer universal, tá? Universal. Então, a igreja, ou a religião universal. Então, essa tentativa de se tornar uma religião universal vai, né, crescer exponencialmente, vai se efetivar em grande parte. A Europa, por sua vez, o cristianismo vai se enraizar por quase todas as regiões da Europa. Então, a arte medieval, ela, por sua vez, ela vai ser uma expressão desse momento em que os seres humanos deixam de figurar como tema central e Deus, né, passa a figurar como tema central. Porque a filosofia, ela se torna serva da teologia, tal como as ciências, e não seria diferente das artes. Então, as artes também se tornam um instrumento para essa nova
para essa nova perspectiva de mundo, para essa nova visão de mundo, tá? Então, as artes também vão representar ou ajudar, tá, a representar tudo aquilo que envolve o elemento da fé, tudo aquilo que envolve o elemento da salvação e de Deus, da divindade. Então, percebam, há uma grande preocupação aqui em as artes representarem o divino. Essa é uma das grandes características da arte medieval. A imitação aqui, ou a tentativa de representação, é sempre do divino. É sempre de Deus. Tá? É sempre daquilo que está relacionado com a religião, com o dado da fé. Então, a arte vai se tornar uma maneira de aproximar as pessoas a Deus. Vejamos. Então, temos a questão da sacralidade. Vejam, né? Pintura, quadro belíssimo, que mostra muito bem. E aí, claro, se vocês pegarem um manual de história da arte, os autores costumam fazer uma análise muito interessante. Né? Eles olham, determinada iluminação tem essa intenção de tornar esse pano de fundo assim. Eles não vão detalhar, eles vão detalhar para nós o porquê dessas configurações na pintura, porquê da escolha por determinado tipo de tinta ou não. Enfim, são detalhes técnicos. Mas nós sabemos, a uma vista, eu falo a grosso modo, nós sabemos que aqui representa algo santo, algo que está relacionado ao divino, algo que está relacionado a Deus. Então, os medievais desejavam encontrar Deus em todas as relações que estabeleciam com o mundo, não será diferente por meio das artes. A arte como uma atividade humana. Se nós entendemos a arte aqui, claro que não é difícil e não é fácil conceituar a arte univocamente, mas se nós entendemos de uma maneira mais geral a arte como a forma do ser humano marcar aqui a sua presença no mundo, deixar registrado aqui, marcar a sua existência, então nós temos que a arte medieval marca bem que tipo de existência as pessoas tinham no período medieval. Então essa imagem, ela mostra para nós. Então Deus, nessa perspectiva, na perspectiva do mundo medieval, ele vai se fazer presente em todos os momentos da vida das pessoas. Ele é o ser mais importante, ele é o centro de tudo. Nós temos a perspectiva antropocêntrica, teocêntrica, diferente de antropocêntrica. Anthropos, do grego, quer dizer homem. Então, o homem estava no centro no mundo grego. Tá? No mundo medieval vai haver essa inversão. Tá? O Deus, né? Deus, que é o monoteísmo, a religião predominante é o cristianismo e é monoteísta, Deus é que vai representar o tema central para a vida dos homens, dos seres humanos, de modo geral. Então, isso acontece na arte. A arte vai ser profundamente tocada por essa ideia, por essa visão de mundo. Então, temos aí isso sendo efetivado, demonstrado por meio das grandes edificações, tá? E por meio da arte sacra, como essa pintura que nós temos aqui. Bom, a imagem que eu mostrei de início era exatamente de uma arquitetura gótica, e aí nós temos alguns detalhes que podemos, tal como foi no período histórico da arte grega, nós podemos também realizar alguns apontamentos, tá? Algumas caracterizações da arte medieval. Tá? Então, a arte medieval ela possui algumas características comuns, em especial a arte gótica e romântica, né? Vão figurar aí as duas perspectivas artísticas. Então, para os medievais, como eu bem disse, toda a arte ela buscava imitar, ela era uma atividade imitadora do real, né, divino, né, da realidade criadora, que é Deus. Então, a beleza ela se encontra em todos os lugares, porque Deus ele é onipresente. Então, a beleza divina ela deve se encontrar, estar presente em todos os lugares. Então, percebam um templo gótico, uma igreja gótica, como, né? Primeiramente, a gente vê o elemento da grandiosidade. Deus é grande. Então, o templo de adoração tem que ser grande também. Tem que simbolizar essa grande, eu posso dizer, né? A grandeza titânica. Eu posso dizer, a grandeza titânica, assim, surreal mesmo. Algo absolutamente belo, né? No sentido da grandeza, expressão de grandeza. Então, Deus, ele é o ser mais belo, então é ele que é representado. Deus é a própria beleza. Tá? A arte vai representar os valores da religião cristã, tá? Os valores do bem, do amor, e todas as virtudes que nascem do próprio coração de Deus. Então, as artes elas também vão servir como eu bem disse, maneira de passar a mensagem da fé, a mensagem religiosa, e educar as pessoas consoante os valores cristãos, do mundo cristão, a visão de mundo cristão.
Então, quando a gente entra no interior da igreja medieval, por exemplo, vocês podem ver isso por meio das visitações. Ah, professor, mas como é que eu vou entrar dentro de uma igreja gótica? João Pessoa, nós temos algumas características, algumas igrejas com algumas características, mas especificamente, se vocês quiserem fazer essa viagem aí, nós podemos ter um museu online. O Google oferece serviço de museu online. Vocês podem entrar aí e ver. Vocês podem entrar e fazer um passeio, né? Uma excursão, aproveitar que a gente está nesse momento de pandemia e fazer uma excursão pelo interior das igrejas. Essas igrejas foram construídas ainda na época medieval. Então a gente não está entrando apenas, claro, em algo que foi construído sobre pedra e tijolos. Não. Quando nós entramos na igreja que remete à arquitetura desse período, nós ingressamos na própria intimidade, né, de Deus, no templo, na casa. Então, vejam, é algo muito importante para as pessoas dessa época. Bom, vamos às características técnicas. As igrejas apresentam geralmente 3 entradas ou portais. Vamos ver aqui. Então, 3 entradas ou portais. Então, há a construção de uma rosácea, tá? Que essas, não sei se vocês estão vendo aqui, essas auréolazinhas assim, essas rosáceas mesmo, né? Que são vitrines no estilo de flores, de rosas. Por isso é rosáceas. Eles são feitas dessa maneira. Nós temos essa característica. Quando vocês verem uma igreja com essa perspectiva artística, vocês identifiquem. Tá? Então, na porta central, e elas tinham a função de iluminar, né? Trazer aquela ideia de iluminação. Temos as torres, e essas torres não são construções gratuitas, né? As torres de pontas finas, percebam lá, né, que está na imagem ali as torres, elas têm agulhas apontando para onde? Para o céu, né, para indicar exatamente a proximidade ali com Deus. Apontando para o céu, porque quanto mais próximo do céu, mais próximo de Deus. Então, temos os vitrais, que são coloridos e ornamentados com imagens sacras. E aí, essa é a imagem que eu trouxe para vocês aqui. Então, todas as características praticamente estão nessas 2 imagens. A gente pode observar assim, como eu disse, de maneira geral. Tá? E as esculturas. Para isso, eu sugiro que vocês busquem, tá? Uma visita, as visitações nas igrejas góticas, pelo Google mesmo. Vocês façam uma visita, vocês perceberão que as esculturas elas são enfeites, né? E trazem imagens, então, sacras também divinas, né? De anjos, santos, enfim, elas funcionavam como um elemento catequético, porque, por meio dessas esculturas, as pessoas tinham a noção que realmente estavam na intimidade com Deus. E as iluminuras. As iluminuras são tipos de escritos que eram feitos em pele de cordeiro, tá? E que eram transcritas as passagens bíblicas ilustradas. Eu fiquei de colocar uma imagem aqui. Ok, pronto. Então, eu fiquei de colocar algumas ilustrações aqui, tá certo, galera? Mas, infelizmente, o tempo é curto e eu também precisava ser bem pontual com vocês. Depois a gente retoma, finaliza a Idade Média, tá? Acho que a gente pode finalizar agora com esse 1 minuto. Já falou, né? O corpo não vai ser colocado sobre um pedestal como era feito na arte grega, porque ele é sinônimo de pecado. Isso vocês precisam saber. Tá? Então, os corpos aparecem agora vestidos e há toda uma perspectiva artística que indica sempre para nós o elemento religioso como sendo o mais relevante, o mais preponderante. É isso. Então, nós ficamos por aqui. Tá? Eu agradeço muito a atenção de vocês. Agradeço bastante. Depois nós voltamos. Acredito às 10 horas.